Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa série que trata de geometria espacial. Na aula número 2, sobre o estudo dos poliedros, nós vamos resolver algumas situações problemas que envolvem o emprego da relação de Euler. Então vamos à primeira questão da aula de hoje, que diz o seguinte: qual o poliedro regular que tem 12 vértices e 30 arestas? Então, o que eu quero saber é o nome do poliedro. E nós vimos lá na aula número 1 que o nome de um poliedro é dado em função da sua quantidade de faces. Então, o que eu preciso fazer nessa questão é encontrar a quantidade de faces que esse poliedro tem para nomeá-lo. Na questão, são dadas algumas informações importantes, que a gente vai destacar aqui. A primeira delas é que o número de vértices são 12 e que o número de arestas são 30. Então, a gente já tem duas informações que a gente pode utilizar e vamos colocá-las aqui. O número de vértices, que eu vou chamar de V, é igual a 12 e o número de arestas é igual a 30. E o que eu quero descobrir é o número de faces dessa figura. A relação de Euler diz que o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces é sempre igual a 2. E aí eu vou substituir. Eu tenho 12 vértices menos 30 arestas mais o número de faces que eu quero encontrar. Isso vai ser igual a 2. 12 menos 30 vai dar menos 18. Então eu vou ter menos 18 mais F igual a 2. Como eu quero encontrar F, eu vou pegar esse 18 que está negativo e passo aqui para o segundo membro positivo. 2 mais 18, eu vou ter um total de 20 faces. Então, a figura que eu estou procurando, ela tem 20 faces. E o poliedro que tem 20 faces, ele tem o nome de icosaedro. Então, a figura que eu estou procurando é um icosaedro. Ok? Vamos aqui para a nossa próxima tela, que diz o seguinte: o Buckminster fullereno é uma estrutura formada por átomos de carbono distribuídos nos vértices de um poliedro convexo de 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais, havendo em cada vértice um único átomo. Quantos átomos compõem o Buckminster fullereno? Então, a questão fala aqui de uma estrutura química chamada Buckminster fullereno, que é formada por átomos de carbono. Essa estrutura ela é formada por faces que têm formato pentagonal e hexagonal. Então, na questão, a gente vai destacar aqui, ele diz o seguinte, que tem 12 faces, que são pentagonais, tá? Aqui a informação, e tem 20 faces, que são hexagonais. Então, o que é que a gente já pode fazer? A gente já pode começar a determinar a quantidade de arestas que essa figura tem. Como? Vejam só, se eu tenho 12 faces pentagonais, vou anotar isso aqui, vai acontecer o seguinte: em cada face dessa eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 arestas. Então eu vou ter 12 faces com 5 arestas em cada uma. Então aí eu vou ter um total já de 60 arestas. Depois ele diz que tem 20 faces que são hexagonais. Está aqui, em cada uma dessas faces, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Então, 20, cada uma com 6 arestas, eu vou ter um total de 120 arestas. Se eu somar aqui, eu já tenho um total de 180 arestas. Só que aí a gente vai lembrar de um conceito que a gente viu lá na primeira aula, que é o seguinte: quando a gente definiu o poliedro, foi dito que os polígonos que formam essas figuras, no caso aqui o pentágono e o hexágono, eles têm 2 a 2 uma aresta em comum. Isso quer dizer o seguinte: quando eu juntar essas figuras para formar essa estrutura, esse lado aqui, essa aresta aqui que é do hexágono, também vai ser a aresta do pentágono. E aí o que é que acontece? Quando eu conto desse jeito que eu fiz aqui, eu estou dobrando a quantidade de arestas. Porque eu estou deixando de levar em consideração que quando eles se juntarem 2 a 2, uma dessas arestas vai ser comum a eles dois. Então, para encontrar o número correto de arestas, eu vou fazer o seguinte: o número de arestas vai ser
esse total de arestas que eu encontrei dividido por 2. E aí a minha figura tem 90 arestas. Então eu já tenho o seguinte, ó, que essa figura tem 90 arestas. Já sei o número de faces, porque são 12 pentagonais e 20 hexagonais. Então eu vou ter um total aqui de 32 faces. E o que eu quero descobrir é o número de vértices. E por que o número de vértices? Se eu descobrir o número de vértices, eu descubro a quantidade de átomos que compõem o Buckminster Fullereno. Porque em cada vértice eu vou ter um átomo. Então o que eu quero é isso aqui, ó, o número de vértices. Pela relação, eu tenho o seguinte: o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces é sempre igual a 2. Vértices eu quero encontrar, vou repetir o V. O número de arestas são 90 e o número de faces 32. Isso aqui é igual a 2. Repito aqui o V, menos 90 mais 32 vai me dar menos 58, que aqui ó, é igual a 2. Vou passar o 58 para lá positivo, e aí eu vou ter 2 mais 58, o número de vértices vai ser 60. Isso significa o seguinte, que essa figura possui 60 vértices. Como em cada vértice tem um átomo de carbono, eu vou ter 60 átomos de carbono. E a resposta correta da nossa questão é aqui, ó, a alternativa D, ok? Vamos para a nossa próxima tela com mais uma questão da aula de hoje. Um poliedro convexo tem 14 vértices. Então já tenho na questão o número de vértices. Em 6 desses vértices concorrem 4 arestas. Em 4 desses vértices concorrem 3 arestas. E nos demais vértices concorrem 5 arestas. O número de faces desse poliedro é igual a... Então, ele diz que nessa figura, que tem 14 vértices, em 6 desses vértices, eu vou ter 4 arestas. Isso quer dizer o seguinte, ó, que em 6 desses vértices, eu vou ter aqui, ó, partindo dele, 1, 2, 3, 4 arestas. E aí eu vou ter o seguinte, se são 6 e de cada um partem 4 arestas, eu vou ter um total de 24 arestas, ok? Ele diz aqui, continuando, que em 4 deles eu só tenho 3 arestas. Então, o que é que acontece? Em 4 vértices eu só vou ter 1, 2, 3 arestas partindo dele. Como são 4 e de cada um parte 3 arestas, eu vou ter mais 12 arestas. E por fim, ele diz que nos demais, aí eu vou lembrar do que foi dito no começo, ó. Tinha 14 vértices. Aqui já tem 6, com mais 4, 10. Então, os demais são mais 4. Então, nos demais, ou seja, nos outros 4 restantes, partem, ele diz aqui, ó, 5 arestas. Então, o que é que a gente vai fazer? Vão ter mais 4 vértices, onde eu vou ter aqui, ó, mais 5 arestas em cada um. E aí eu vou ter 4 vezes 5, 20. Se eu somar tudo aqui, eu vou ter um total de 20 com 12 dá 32. 32 com 24, eu vou ter 56 arestas. Só que aí vale a mesma ideia que eu apliquei na questão anterior. O número de arestas, se eu contar desse jeito que eu fiz aqui, está sendo duplicado. E por que está sendo duplicado? Porque eu tenho que lembrar que quando essa estrutura for formada, de cada vértice, em cada vértice desse daqui, parte uma aresta que também vai ser a aresta de outro vértice. Então, o que é que eu vou fazer para encontrar a quantidade correta de arestas? Eu vou pegar essas 56 arestas que eu encontrei e também dividir por 2. E aí eu vou ter o número total de 28 arestas. Então, agora eu já sei o seguinte, ó, vértices, eu tenho 14. Arestas, eu acabei de encontrar, vão ser 28. O que eu quero é o número de faces. Está aqui, ó. A relação de Euler diz que o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces é sempre igual a 2. Então, tem aqui, ó, 14 vértices menos 28 arestas mais o número de faces
igual a 2. 14 menos 28 vai dar menos 14. Mais f igual a 2. Passando o 14 para lá, ele vai positivo, e aí eu vou ter 2 mais 14, que é igual a 16. Então, a minha figura, ela possui 16 faces, e a resposta correta da nossa questão é aqui a alternativa A. Bem, galera, essa foi mais uma aula da nossa série sobre geometria espacial. Se você gostou, não esquece de deixar o teu like, de fazer o seu comentário, de compartilhar os nossos vídeos nas redes sociais e de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Smart Groups. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com você e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.